Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Ainan e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de matemática. Vamos abrir nossa apostila na página 10 e estudar geometria e analítica plana. Vamos lá! Primeiro de tudo, a gente vai estudar o plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano, tá? Quando a gente vai traçar duas retas perpendiculares, tá? A primeira reta é na horizontal e a gente chama de eixo X. E a segunda reta é na vertical e a gente chama de eixo Y. Então, pessoal, para nunca esquecer, vertical Y, horizontal X, tá? Quem tá deitado, de boa, sempre é o X. Quem está em pé, sempre é o Y, tá? Não se preocupe que eu vou aumentar aqui a visualização do quadro. Então, o cruzamento dessas duas retas, ó, aqui, ó, onde elas se cruzam, tá? A gente chama de origem do sistema. Então, no cruzamento delas, sempre vai ser o zero, tá bom, pessoal? Então, a partir do zero é que a gente vai marcar os segmentos. E eles têm sempre a mesma medida, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu aumentar aqui o gráfico pra gente conseguir visualizar melhor. Em pé sempre é o Y. Deitado sempre é o X, tá? À direita do zero, aqui no X, todo mundo é positivo. Então, aqui a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, tudo positivo. E tudo com a mesma medida, tá, pessoal? Para a esquerda do zero, é todo mundo negativo. Então, ó, -1, -2, -3, tá? A esquerda, então, ó, começa do menor, né? O -1. Lembram da reta numérica? Do lado fundamental. Lembro que os números negativos, quanto mais perto do zero, maior é o número. Então, ó, -1 é maior que -2, -2 é maior que -3, e assim por diante, tá bom, pessoal? Vamos lembrar. Então, quando a gente fala da horizontal, quando a gente está falando do eixo X, à direita do zero, todo mundo é positivo. À esquerda do zero, todo mundo é negativo, tá bom, pessoal? Conversando sempre, ó. Nunca vou me esquecer desse trio poderoso. -1, 0 e 1. Tá todo mundo unido ali, junto e misturado. Não podem se separar. Então, não é pra gente começar aqui, ó. Botou o zero na nossa origem aqui. 0, 1, 2, 3. Quando for o negativo, a gente bota -5, -4, -3. Não pode, tá, gente? Do ladinho do zero é o -1. Vamos colocar na nossa cabecinha, tá? Isso quando a gente está falando do eixo X, tá, pessoal? Quando a gente fala do eixo Y, que é aquele que está em pé, tá? Do zero para cima, todo mundo é positivo. Então, ó. Olha, não venha falar... Olha, a caneta falhou agora, no meio da aula. Muito bem. Problemas técnicos, essas coisas acontecem, mas eu sou prevenida. Tem outro. Vamos lá. Do zero para cima, todo mundo é positivo. 1, 2, 3, tá? E assim por diante. E do zero para baixo, todo mundo é negativo. Então, a gente começa de quem? Do -1, -1, -2, tá? -3. E assim por diante, a gente vai seguindo o nosso gráfico, tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma relembrada. Relembrada aqui no nosso plano cartesiano, tá? Para fazer o plano cartesiano, eu posso chegar lá no meu caderno e traçar duas retas. Uma em pé e outra deitada, cortando essa que está em pé. A que está lá na vertical sempre vai ser chamada de Y. E a que está na horizontal, eu sempre vou chamar de X.
Depois que eu desenhei o Y e o X, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar os segmentos da minha reta. Então, eu começo o quê? Lá onde as duas retas se encontram, eu coloco 0, vai ser a minha origem. E aqui no X, à direita do 0, todo mundo é positivo. À esquerda do 0, todo mundo é negativo. E quando eu tô falando do Y, do 0 para cima, todo mundo é positivo. Do 0 para baixo, todo mundo é negativo. Então, uma dica, pessoal, na hora que vocês forem fazer no caderno, se quiser fazer para treinar, vocês usem a régua, tá? Porque aí vocês conseguem marcar certinho os segmentos da reta, tá? A distância entre os números. Você pode marcar de meio centímetro, de 1 centímetro, tá? Você que escolhe, tá bom, pessoal? É só uma dica, tá? E o plano cartesiano, tá? Deixa eu só diminuir aqui de novo. O conjunto desses eixos, né? O plano que é formado por esses dois eixos é chamado de plano cartesiano. E a gente vai chamar, né, de pares ordenados. Um ponto X e um ponto Y são chamados de pares ordenados e a gente conhece como coordenadas cartesianas. Então, pessoal, vou anotar aqui, vocês nunca vão esquecer agora as coordenadas cartesianas, tá? São os pontos que a gente vai marcar no nosso gráfico, tá? Deixa eu colocar aqui do lado de cá, tá? Os pontos que a gente vai colocar nos nossos gráficos. O primeiro sempre vai ser o X e o segundo sempre vai ser o Y, tá? Na minha coordenada cartesiana, vocês vão ver durante todos os exercícios que a gente vai estar procurando pontos aqui no nosso gráfico, tá? E para achar esses pontos, a gente vai colocar entre parênteses e o primeiro sempre vai ser o X e o segundo sempre vai ser o Y, tá? Então, ó, X é o primeiro e Y é o segundo. Não dá mais para confundir, hein, pessoal? Quem tá em pé é o Y, sempre em segundo lugar. Quem tá deitado é o X, sempre em primeiro lugar, tá? Vamos entender mais adiante. No próximo slide, a gente tem a figura, que é a mesma figura que eu desenhei aqui, tá? Que é o plano cartesiano, tá? Deixa eu diminuir aqui pra gente ver. Observem que aqui o Y também está na vertical, o X na horizontal, bem como eu desenhei aqui no quadro, tá, pessoal? Só que aqui tá o quê? Tá mais reto, tá mais bonito. A gente também consegue ver que aqui tem a origem, que é o 0, onde corta, né, as duas retas. À direita do 0, ó, e todo mundo positivo. À esquerda dele, todo mundo negativo. Aqui no Y, do 0 para cima, todo mundo positivo. E do 0 para baixo, todo mundo negativo. Antes de passar para a próxima etapa desse vídeo, tenha certeza que você já tem esse conhecimento, tá? Que você já consegue olhar aqui para o plano cartesiano, você sabe quem é o Y, você sabe quem é o X, tá? Dá um pause aí no vídeo, desenha no seu caderno, numa folha, não precisa estar certinho, só para você ter essa noção, tá? De quem é o X, quem é o Y, como marcar os pontos, quem é positivo, quem é negativo, tá bom, pessoal? Pronto. Já conseguiu? Já tem essa noção? Vamos para a nossa segunda parte aí do nosso assunto, tá? Como é que a gente vai localizar pontos no nosso gráfico, tá, pessoal? Vamos lá. Como eu já tinha dito para vocês, já tinha adiantado no slide anterior, tá? Na nossa coordenada cartesiana, a gente vai ter um par ordenado de números, tá? O primeiro valor dentro do parêntese sempre vai ser o nosso X, tá? E o segundo valor sempre vai ser o meu Y, tá, pessoal? Então, o primeiro é o X, o segundo é o Y, tá? E como é que a gente vai achar esses pares ordenados aqui dentro do meu gráfico, tá? É também interessante a gente saber que o gráfico, ele é formado por quadrantes, tá? Antes da gente ver o slide bonito, vamos ver aqui no meu quadro, tá? Quais seriam
tenho os quadrantes. Então, ele começa ao contrário. Esse quadrante aqui é o primeiro, tá? Onde x é positivo e y também é positivo. Aqui, no segundo quadrante, o y é positivo e o x é negativo. Aqui no terceiro, tanto o x quanto o y são negativos. E aqui no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, tá, pessoal? Esses são os quadrantes. Lembra sempre que começa daqui, ó. Começa de todo mundo aí, quem é positivo. E depois é só seguir a ordem, ó. Esse é sempre o primeiro. Então, vem primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Que é a divisão aqui do nosso plano cartesiano, do nosso gráfico, tá bom, pessoal? Então, vamos achar aqui no nosso gráfico as coordenadas cartesianas. Vou apagar aqui, tá? Para fazer um mais bonitinho. Para que a gente consiga achar aí os nossos pontos. Acompanhe aqui na página 10, acompanhe essa segunda figura, tá? Então, deixa eu apagar aqui também onde eu escrevi o x e o y, tá? Vamos deixar aqui o... Vou desenhar novamente. Primeiro eu faço a reta de quem? Do y. Ó, eu faço a reta e coloco aqui do lado o y para eu não esquecer. Depois eu corto. Quem é que corta? É o x, muito bem. Eu coloco aqui também para não esquecer, tá? X e y, sempre do lado das setinhas, tá, pessoal? E agora eu vou marcar, deixa eu ver. Eu vou botar até o 5, tá? No x. Então, ó, aqui é o 0, né? Que é a origem. E depois eu vou marcando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu marquei de 1 até a 5 no x. Ah, professora, tem que ser exatamente até a 5 quando eu for desenhar? Não, você faz do jeito que você quiser. Eu marquei até a 5 porque foi até onde meu desenho deu, tá? Pra tentar ficar do mesmo tamanho. Mas você pode fazer maior, você pode fazer menor aí no seu caderno, tá? Esse aqui até 5 vai ser o suficiente pra gente fazer os nossos exercícios, os nossos exemplos, tá bom? Aqui eu faço o negativo também até, vamos ver se dá pra fazer até a 5, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, ó, positivo, negativo. Agora eu vou fazer no meu eixo Y, tá? Pra cima é o quê? Positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer até o 6, tá? Aqui no Y, do 0 para cima, positivo, do 0 para baixo, negativo. Vamos lá, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Bota aqui o menos 5. Aqui, tá? Então, já desenhamos. Sabemos que, primeiro passo, fiz a reta vertical, que é o Y. Segundo passo, fiz a reta horizontal, que é o X. Aonde corta é a origem, é o 0. Do 0 para a direita, todo mundo positivo. Do 0 para a esquerda, todo mundo negativo. Do 0 para cima, todo mundo positivo. Do 0 para baixo, todo mundo negativo. Vocês já estão carecas de saber. Agora, vamos marcar no nosso gráfico as coordenadas cartesianas. Vamos marcar os nossos pontos, tá? Como eu tinha feito antes, quem vem primeiro na coordenada cartesiana? Primeiro é o x e depois é o y, né? Então, se eu digo aqui para você, querido aluno, encontre aqui neste gráfico o ponto A, tá? 3, 5, tá? Olha para aqui. Ponto A é o 3 e o 5. Eu sei que ó, o 3 é quem? O 3 é no X e o 5 é no Y. Então, onde é o X? O X é aqui. É na horizontal. Então, eu tenho o ponto 3. Olha aqui o 3. 3 positivo. E
Y, que é na vertical, é o 5. Olha onde é que está o 5. O 5 positivo. Então, o que é que eu faço? Vou promover o encontro desses dois números. Deixa eu pegar aqui outra cor da caneta, né? Pra gente não confundir, ó. Eu vou marcar, vou tracejar o encontro aqui do 3, que é no X, até o 5, ó. Eu vou promover o encontro dos dois. O 3 vai subindo até encontrar o 5, ó. E aqui a gente tem o ponto A, tá? Que é 3 em X e 5 em Y, tá? Se eu peço para você achar o ponto B seria quem? Menos 3 e 6. Menos 3 é de quem? De X. E o 6, que tá aqui depois do X, é quem? É o Y. Então, novamente, eu vou promover o encontro dos dois. Eu vou subindo aqui, ó. Vou tracejando até eu encontrar o 6, ó. Quando eu encontrar o 6, eu vou aqui, ó, chegar perto dele. Quando eu encontrar, aqui, ó, onde tá o encontro dos dois, vai ser meu ponto B, tá, pessoal? O ponto C é quem? Ó, menos 5 e menos 2, tá? Menos 5 vem primeiro. Quem é o menos 5? É de X. E o menos 2 tá no segundo lugar, que é quem? Y. Então, eu vou fazer o encontro deles. Ó, eu desço o menos 5 até chegar perto ali do menos 2 e vou aqui até encontrar ele, ó. Sempre nessa quina, aqui, ó, sempre na quinazinha, no encontro, vai ser onde eu vou marcar o meu ponto, tá? Aqui é o ponto C, tá, pessoal? Ponto D, para finalizar, é o 2 e o 3, tá? 2 e menos 3, desculpa, 2 e menos 3, ó. O 2 vem primeiro, tá? Então, o 2 é de quem? É do X. Olha ele aqui. E o menos 3 é de quem? É do Y. De novo, eu vou descendo do 2, tá? Até eu encontrar o menos 3. Quando eu encontrar, aqui na quinazinha, vai ser o meu ponto de encontro aqui. O meu ponto D, tá bom, pessoal? Então, não vamos esquecer jamais. O primeiro, sempre o primeiro número, quem está antes da vírgula é o X. E quem está depois da vírgula é o Y, tá? Então, quando a gente der um ponto para você encontrar aqui no gráfico, primeiro você vai achar o X, depois você acha o Y, né? E promove o encontro entre eles, tá, pessoal? Não é difícil, tá? É fácil. Sei que vocês vão gostar, tá? Aqui na nossa apostila, nossa primeira atividade, tá? Da página 11. Vocês vão fazer exatamente isso aqui que eu fiz no quadro. Vocês vão desenhar o gráfico seguindo passo a passo que eu ensinei, tá? Vocês vão primeiro desenhar o Y, depois o X. E aí, vocês vão marcar os pontos. Olha como eu fiz, tá? Eu fui dizendo que cada quadradinho, ó, cada linhazinha dessa aqui era um ponto, tá, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pra ficar melhor na hora de desenhar, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Podem usar régua pra ficar certinho o tamanho, né, a distância entre eles. E aí, você desenha o gráfico e vai marcando os pontos, tá? Ó, o ponto A, 8 e 5. O 8 vai ser quem? O 8 sempre é o X, quem vem primeiro. E 5 é o Y, tá, pessoal? Quem vem em segundo, tá? Uma dica que eu dou na hora de você desenhar o gráfico, tá? É você olhar qual é o maior ponto de X, tá? Vamos procurar, ó. X é sempre o primeiro, ó. 8, 5, 3, 4. Então, o maior
sei que eu vou marcar do 0, né, até o 8, tá? Que é para dar para desenhar todo mundo certinho. E o maior ponto de y, deixa eu ver, ó, 2, 5, 0. O maior é o 5. Então, de y eu posso fazer até o 5, né? De x eu fiz até o 8, né? Que o maior era 8, né? E o y eu faço até o 5, que é o maior. Depois eu faço a mesma coisa, vejo qual é o negativo. Vai até o menos 10, o x. Aí eu venho e coloco aqui até menos 10. E o y vai até quanto? Eu venho e coloco aqui, vamos supor que seja menos 10 também. Vou cair e desenho até o menos 10, tá bom? É só um exemplo, tá? Eu não tô procurando realmente aqui não os números. É só para vocês saberem na hora de desenhar, tá? Para não fazer menor ou maior do que você precisa, tá bom, pessoal? Então, vamos responder aqui uma questãozinha. Aqui. Não dá nem para responder no quadro, porque é tudo daqui da apostila, mas eu vou dar dicas. Ó, questão 23 até 27. A gente só precisa achar o par ordenado. Olha como essa apostila é boa demais. Ela já marca o ponto. Ó, já tem aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Você só precisa fazer o encontro, né? Fazer essa linhazinha aqui, ó, para promover o encontro entre os pontos. Então, vamos responder a questão 23, ó. Dê o par ordenado do ponto A. Aqui o ponto A, onde é que tá? E ele já tá desenhado aqui. Aí, o ponto A tá perto de quem, ó? Eu faço aqui o tracinho. Ele tá perto do menos 4 aqui em Y. E eu deixo ele, tá aqui perto do menos 2 em X, tá? Se ele tá perto do menos 4 no Y e tá perto do menos 2 no X, eu vou fazer a minha coordenada aqui, ó. Quem vem primeiro, X ou Y? O X. E ele tá perto de quem? Do menos 2. E depois quem vem é o Y, que ele tá perto do menos 4. Então, eu sei que a coordenada do meu ponto A é menos 2 de X e menos 4 de Y, tá, pessoal? Então, eu faço isso para todos os pontos. Ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, tá, pessoal? Uma dica de ouro. Vamos aqui supor aqui no meu desenho. Se eu tenho um pontinho marcado aqui no 4, tá? Como vai ser a minha coordenada se eu só tenho um ponto aqui no X? Aqui vai ser 4 para X e 0 para Y, tá? Porque eu tenho um pontinho marcado só no 4. Se eu ver aqui para o Y, vamos supor, eu tenho um pontinho marcado só no 2. Então, quer dizer que é 0 para X, tá? E 2 para Y. Por quê? Porque a gente está marcando o ponto aqui, ó, perto da origem, né, pessoal? A gente não tem uma ligação aqui no X, a gente não liga para o Y. Por quê? Porque a gente está ligando na origem que é 0. E no Y a gente também não liga, não vai fazer o tracinho para o X. Por quê? Porque a gente está ligando na origem que é o 0, tá, pessoal? As outras questões, aqui essa questão 28 a 31, você vai achar os pontos dentro do gráfico, tá? Então, ele procura aqui qual é o estado do Piauí, tá? Aí você vai ver, o Piauí tá aqui. Aí você vai marcar o X e o Y do Piauí, tá bom? Questão 32 a 36, a mesma coisa. Ele quer saber onde é que tá o vestiário feminino, onde é que tá a piscina. Então, você vai marcar o Y e o X, tá, pessoal? E aqui a questão 37, ele quer saber qual é o gráfico que passa pela origem. Qual é o gráfico que passa no 0, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. A gente tem mais 2 questões aqui também, tá? Para vocês procurarem aqui, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Não esqueçam de responder as questões, tá? Que vai da questão 23 até a 39, tá, pessoal? Até a próxima aula.